viajar o mundo. Eu que entregava jornais, e tem cara que fica, não é uma crítica, é uma observação, fica de um lado para o outro da avenida com um carro, para que as pessoas olhem para ele. É uma necessidade tão pequena. Aí você olha para a pessoa e fala, nossa, como ele não aprendeu, como ele precisa levar chicotada da vida para aprender, para ser uma pessoa melhor. E para ser uma pessoa melhor, basta você estender a mão para o próximo, entender o próximo. Isso é muito importante. Uma vez eu estava num restaurante em São Paulo, o cara veio me pedir que ele queria comer. Eu falei, senta aqui comigo. Aí o cara do restaurante achou ruim. Não, ele não pode ficar. Eu falei, vai ficar. Eu estou pagando, vou pagar. Eu falei, pode sentar aqui. Aí veio gerente, veio ninguém. Eu falei, ele vai sentar aqui. Porque eu já estava comendo, entendeu? E ele almoçou ali comigo. Sob olhares de indignação. Gente, as pessoas olhavam, queria fuzilar, o cara estava sentado. Cara, eu adorei fazer isso. Porque, pelo menos, sabe, é muito legal você afrontar, não de uma forma pequena, mas de uma forma gigante. O que é gigante? Mostrar que todos nós somos iguais. Não é o fato dele estar com uma roupa simples, suja, os pés no chão. Ele é um ser humano, ele é uma pessoa que, de alguma forma, ele pode te ajudar. Eu tive um problema semelhante numa padaria aqui, uma vez, um tempo já. Cara amigo meu de infância, e ele caiu droga, bebida e tal, e um dia eu estava na padaria, ele chegou na porta da padaria e me chamou e perguntou se eu tinha dinheiro. Eu falei, o que foi? Ele falou, eu tô com fome, né? Meio tocadão e tal. Eu falei, tudo bem. Aí entrei com ele na padaria e pedi, o cara já olhou meio de lado. Eu falei, isso não vai prestar. Aí ele falou, ele não pode ficar aqui não. Falei pra ele, Manteiga, ele tá bêbado. Eu falei, não, ele não tá bêbado. Tanto é que ele me pediu pra comer. Ele vai comer um salgadinho e vai embora. Aí pra evitar a confusão, coitado, ele falou, não, eu vou comer lá fora. Aí eu falei, não, você vai, fica aqui, pô. Fica aqui. Falei, cara, aí ele ficou e tal. Comeu, depois comeu de novo e tal. Tomou refrigerante, né, até porque na padaria não vendia lá uma cerveja e tal. Aí no final, sabe o que ele fez? Ele tirou uma escova do bolso, uma escova de dente, e me deu. Falou, toma pra você. Nós somos amigos de infância. Eu falei, não, tal. Ele falou, não. Eu falei, mas você comprou? Não comprei, não. Eu roubei ele no supermercado. Ele me deu. Levei, você acredita que eu levei a escova? Aí, e eu usei a escova. Falei, ele roubou, me deu, eu usei a escova. Dado não é roubado. Mas eu não esqueço dessa história. Hoje ele é um cara completamente regenerado, sabe? A gente encontra, a gente conversa e tal, sabe? Mas foi um negócio que marcou, porque o cara, eu falei, não é possível que eu vou ter que brigar aqui dentro da padaria por causa desse cara. Eu já briguei muito. Um cara amigo meu de infância, rapaz. Já criei muito problema por isso. Hoje de manhãzinha, eu estava indo para a rádio, era 6h30 da manhã, que eu entro às 7 no ar, e ali na matriz, da igreja matriz, ali tem sempre uma pessoa ou outra pedindo. Aí um cara me parou, já na CIS ali, em frente ao supermercado, e ele falou assim para mim, você pode me arrumar um dinheiro de coração? Ele falou desse jeito, de coração para eu tomar um café? E eu não tinha dinheiro ali, eu não carrego dinheiro no bolso, raramente eu tenho dinheiro no bolso. E eu costumo levar um lanchinho, então levando umas bolachas. Eu falei, meu amigo, vou te dar de coração a minha bolacha. Não, mas aí eu falei, não, você pega e leva. Pronto, se é de coração é o que eu tenho para te dar. Ele ficou meio assim, aí depois lá na frente eu observei, ele já encontrou um outro. Falei, bom, ele não queria, ele queria era dinheiro, não era bolacha. Porque eu não vi o pacote de bolacha na mão dele. Ele falou, bom, eu fiz a minha parte. Se ele vai comer ou se ele jogou fora, o problema é dele. Então, depois eu fiquei pensando, né? Falei, poxa vida, como é que o cara tem coragem de fazer isso, né? Porque ele jogou aquela bolacha fora. Então a gente encontra muito desse por aí também, né? Sim. Ô Walter, e eu quero saber desse livro publicado. Eu queria que você falasse para mim desse livro, esse encontro com o Drácula. Meu encontro com o Drácula é um livro muito difícil, muito confuso, porque eu estava no Brasil, que eu gosto de escrever, amo escrever, e eu, assim, é um mundo que te transporta para muitos lugares. Eu
Eu tenho essa coisa. Eu estava escrevendo no Brasil um livro, eu fui para Nova York. Fui para Nova York e tinha terminado meu trabalho. Eu fiz o meu trabalho durante tantos dias e deixei uma semana para mim descansar. Eu falei, terminei. Aí estava uma amiga da minha irmã, a Nice, a Mary, e o marido dela é jornalista também, o Christian Brown. E eles estavam lá. E a minha irmã falou, eu ia ficar em Nova York, eu queria ver teatro, queria fazer alguma coisa. Falei, vou dedicar para meu lazer. E eles me convidaram para ir para Pensilvânia, que eles tinham uma casa nas montanhas, que o americano tem muito isso, casa nas montanhas. Casa de veraneio, né? Lindas casas. E eu falei, eu vou então com vocês, porque eu estou terminando meu livro, e lá eu estava com meu laptop, e lá eu termino, né? Notebook. Aí eu peguei e falei, então a gente vai e tal. E na verdade, o Drácula, ele é da Romênia, da Transilvânia, existiu o Vlad contra o Drácula, mas não estava preocupado com isso. Eu estava indo para Pensilvânia, uma viagem legal, e quando nós chegamos no condomínio que eles moram, o condomínio é muito luxuoso. Então tem toda aquela coisa para entrar, eletrônica, apresentar. Eu estava como convidado, tinha que me identificar. E quando nós passamos do portão para dentro, eu disse para ela, meu novo livro está aqui. Eu senti que tinha um livro ali. Só que ali, Marquinhos Azevedo, você que tá assistindo, não sei qual a sua crença, mas não importa. Os fatos provam isso. E eu senti que as pessoas eram muito estranhas. É um lugar muito rico, muito sofisticado, porque o Chris, ele era a Mary é brasileira, o Chris é holandês, cara muito bem sucedido, e ele era um jornalista da área de finanças. Eles tinham comprado essa casa, eu fui. Casa fantástica, toda de vidro, mas ali existia uma energia muito estranha. Quando eu entrei naquela casa, eu não me sentia muito bem, com toda aquela beleza, mas tudo bem. E à noite eu estava ali, eles foram dormir no meu notebook, aí começaram, eu não vou entrar nesse detalhe, porque tem que explicar, eu não quero, já passou, e começaram a acontecer umas coisas estranhas ali. E aí, no outro dia, porque, por exemplo, você tem o seu notebook, por exemplo, um arquivo ele só se apaga se você deletar. Acho que não tem outra forma, né? Como é que ele chama? Lucas. Ô, Lucas, tem uma forma de um arquivo desaparecer, né? Você deletar, não tem como. A não ser deletar ele? Então, o meu livro que eu estava escrevendo sumiu. Não encontrava mais. Tanto é que eu fui para Nova York, esse arquivo do meu livro... Você não encontrou mais? Não. Faltava, assim, um capítulo para terminar. Mas aí veio aquela coisa de lado, aquelas pessoas estranhas. Parecia aquele filme de terror. Eu estava dentro de um filme de terror. Eu andando ali, aquelas pessoas... E aí meu imaginário criou, eu falei, nossa, e se aqui fosse o Drácula, a casa do Drácula? Comecei a fantasiar. Viajar na maionese. E eu escrevi meu encontro com Drácula. Aí fiz o livro e mandei para uma editora. E ficou lá, passou. E quando eu estou numa tarde lá escrevendo, louco lá no jornal, uma das editoras me liga e fala, Walter, você pode passar na editora, nós gostamos do livro. Aí o livro foi publicado, aí o editor falou, vamos colocar como um fato, bom, condomínio é real, as coisas que aconteceram. Aí colocaram como fato. Ou seja, é uma literatura fantástica, mas uma coisa que aconteceu. O que você chama de literatura fantástica? São aquelas coisas fantásticas. Mirabolosas. Por exemplo, você imagina um vampiro andando aqui na rua. Você imagina, uma coisa surreal, né? Aquelas coisas que a imaginação
do autor tem e que ele cria, pode até acontecer. E tem um pouquinho de todo autor, né? Todo Tem um camarada pouco de tem loucura. um pouquinho, né? De loucura. de viajar, né? Mas viajar naturalmente. Sim. Aí o que acontece? Aí eu comecei, sabe, e falei, vou escrever meu livro, meu encontro com o Drácula, e comecei a escrever o livro. Aí foi para a editora. A hora que o livro foi publicado, uma coisa, o livro explodiu. O que é uma explosão de um livro? Quando ele ganha visibilidade nas vitrines, quando ele começa a vender e quando você começa a ser chamado. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiz a Leda Nagli. Que legal, é só. Meu. Fui para a Bahia, fiz não sei o quê. Aí o Jô viu, eu estava nos Estados Unidos, o Jô, a produtora do Jô me ligou. Ela falou, eu falei, eu estou nos Estados Unidos. Ela falou, quando você volta? Ela falou, então a gente vai fazer um programa gospel. E o Jô gostou do seu livro. Ela falou, tem um monte de livro aqui. Ele quer o seu. Legal. Eu falei, tá bom. Eu falei, eu volto dia tal. Eu falei, ok, voltei. Agora, imagina você chegar, é o Mareno, o programa do Jô. Minha entrevista está aí. E ele tentava, porque quando eu sentei para dar essa entrevista, meu livro estava todo marcado com grampos, assim, páginas, todo grifado. Alguns tópicos. Né, ele leu, ele tinha lido. Porque depois eu conversei, depois do programa eu conversei com ele. Porque são 3 entrevistas gravadas num dia. E a minha foi a última. Aí quando terminou tal, que ele saiu do personagem, do apresentador, aí ele me chamou, gostei do seu livro. Eu falei, por que você não falou isso na frente das câmeras? Não, né? Ele falou, não, lá é um show. Ele falou, aqui nós estamos conversando. E aí começamos a conversar. E a hora que saiu essa reportagem foi uma loucura do livro. Aí eu fui para a Bienal Internacional do Rio, fui à Bienal Internacional de São Paulo, e aí ele era muito meu amigo, José Mujica Marins, Zé do Caixão. Zé do Caixão. Zé do Caixão entrou. Tá bem de amigo aí. Ele entrou comigo na Bienal de São Paulo. Legal. Caracterizado. Cara, nós entramos, mas aquilo virou uma loucura. Olha, imagina você entrando. Ninguém conhecia essas histórias do Walter, né? É por isso que eu trouxe o Walter aqui. Legal. E o Zé do Caixão do meu lado. Eu falei, Mujica, tudo bem? Ele tem aquela unha assim mesmo ou não? Ele chamava Alvarenga, estou bem, então bem. E aí entrando ele do meu lado. E a criançada, mas foi no estande da editora não cabia, gente. Porque era ele também, claro. Sim, sim. Ele sentado daquele jeito. Mas ele vai de Zé do Caixão? Foi assim, ele não foi totalmente, mas foi quase. Aquela unha dele? Nossa. Ele foi todo de preto, né? Imagino. E aí a editora contratou uns atores que se vestiram de Drácula. Foi uma loucura. Legal. E o livro... Aí eu comecei a ver as crianças, era crianças que queriam meu livro. Eu perguntei para que cuida lá da editora, falei, mas tinha aquela fila só criança, de 14, 12, falei, não. Eu escrevi para adulto, falei, mas quem são as crianças? Ela falou, esses são os seus leitores. Falei, esses pirralhos, ela falou, são eles que mas eu acho estão que é por comprando causa seu do livro. mistério da coisa, né? Olhei, chegou um menininho, eu acho que ele tinha uns 10 anos com a mãe, eu falei, você leu o livro? E fazia assim com a cabeça. Então, quer dizer, foi muito legal, Marquinhos. Então, foi uma loucura esse livro, mas a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente faz, porque foi uma energia muito forte, né? Porque tudo são energias. E o livro ele entrou com uma força, porque tinha uma energia poderosa. E ele foi o mais vendido, mais lido. Foi. Até causou até uma certa ciumeira dentro da editora, porque tinha um bambambam que vendia. Eu não tenho culpa, o Jô escolheu o meu livro. E eles mandaram o livro dele para o Jô, e o Jô não quis, porque o Jô que estava falando, não, quis o meu livro. Legal. E ele estava irritado, falei, cara, o que eu posso fazer? Entendeu? E agora você está pintando com outro livro aí. Eu escrevi um livro novo. Pode falar alguma coisa já, não? Sim, quando eu fui para a Itália, e eu, fora da minha entrevista, eu conheci na Itália o Gilson. Quem é o Gilson? O Gilson é um cara muito bem relacionado, e lá na Itália ele conhece os brasileiros, né? Conhece muitos brasileiros. E eu estava em Milão,
já tinha gravado, eu estava cansado, e ele me ligou, falou assim, eu vou passar aí meia-noite. Falei, meia-noite? Falei, tem que gravar amanhã cedo. Ele falou, você vai conhecer o que é Milão, e você vai conhecer uma comunidade brasileira que você nunca viu. Eu falei, tudo bem. Aí o cinegrafista falou, vamos embora. Quando era meia-noite, ele passou. Descemos, nós estávamos hospedados no apartamento de um amigo nosso. Descemos, e já estava lá embaixo com o carro. Fomos. Mostrou uma avenida. E falou, tá vendo, isso é brasileiro, brasileira. Mas são moças, mas são brasileiros. Então, o índice de prostituição, que eles falam travestis, trans, é muito grande. Mas a questão não era essa. A questão que eu fui saber é o índice de assassinato dessas pessoas nas prisões da Itália. E que o Brasil até tem conhecimento, mas... Entendeu? E eu recebi um documento sobre isso, desse número de assassinatos. E, de certa forma, entendeu? Eu não posso... E essas pessoas vão... Não sei nem se cabe a pergunta, mas... São pessoas não gratas. Sim, mas essas pessoas vão para lá e se prostituem lá ou eles vão para a prostituição? Vão para isso, exatamente para isso. Então, aí eu fiz um livro sobre essas mortes violentas. É esse que vai chegar agora. É esse novo livro. Vou querer ver. E é um livro que eu estou assim, até que vou publicar esse documento, que é um índice muito grande, é brasileiros são imigrantes, né? Que morrem nas prisões da Itália. E será que o Brasil não sabe de tanta morte que acontece? E o livro é exatamente isso. Pois é, Walter, você tem... Porque tem gente... Eu costumo dizer assim, né? Feliz da pessoa, do homem, da mulher, que tem história para contar. Porque tem gente que não tem história para contar, não tem um passado, né? E você tem um passado aqui, você está até... Pela história que você contou desde o início, que nós estamos falando aqui praticamente 2 horas, não está não, Lucas? Mais ou menos por aí, né? 1h e 45 minutos, né? E se deixar esse papo aqui, vai embora, vai ter que fazer mais pão de queijo para nós aí. Mas o teu passado, o que você viveu, né? Eu conheço muito bem, eu conheci a sua mãe, né? Só não conhecia essa sua irmã de São Paulo, o resto dos teus irmãos, o Dadão, o Gil, né? O Dadão é meu amigo até hoje, né? E conheço muito bem a tua família. E te conheci naquela época, né? Mas não conhecia esse lado teu de escritor. Eu sabia que você tinha passado pelo SBT, inclusive eu vi você uma vez com o Silvio Santos. Falei, inclusive agora, recente, semana passada, o SBT ele reprisou, o Otávio Mesquita mostrou no programa dele, o troféu imprensa que eu estava. Você tinha quantos anos ali, Walter? 20 e poucos anos, 22 anos, 23 anos? Não, o troféu imprensa foi em 1997 ou 98. Ah, tá. E aí, por exemplo, quando o Otávio Mesquita mostrou, foi justamente o que eu estava. Que ele quis falar do Silvio Santos. Que o Silvio Santos estava... E tem uma tomada que ele pega, que o Silvio Santos está conversando. Ele vem em conversa com os jurados, e ele estava conversando. E muita gente aqui viu em Poços. Eu me lembro de uma vez que eu te vi no programa Silvio Santos, que ele chamou Walter Alvarenga, você estava no meio da plateia. E você fez... Não, eu estava nos jurados. Era jurado? É jurado, porque você fica... porque então... o júri, a plateia fica atrás. Tá. E a gente fica na frente. E então e ali foi muito bom, porque me deu uma abertura muito grande né? Nas televisões. E o que você faz hoje, Walter? Volto a falar desses 2 trabalhos que você faz, principalmente Nova York, o Sonho Brasileiro, essa série, e Mundo Afora. Você pensou alguma vez em levar isso para apresentar esse trabalho para uma TV de Sabe o que acontece? Visibilidade? Sim. A imigração é uma coisa, por exemplo, você tem que ter entraria mais um canal fechado do que um canal aberto. Porque até você pode mostrar algumas coisas, eu vejo alguns programas que eles mostram, mas uma coisa frequente, sequência, é legal se você pegar, por exemplo, um History, que é um canal muito importante, né, que pode ser feito. E, inclusive, quando eu estava nos Estados Unidos, eu recebi um convite para trabalhar num canal lá, que era
comandava brasileiros e americanos, tinha a parte brasileira, mas onde eu não fiquei, porque eu sabia já daquela história do começo que eu não podia ficar, e realmente não posso Você ficar. carregou isso para a vida. Ah, sim. Sim, porque a sabedoria você tem que, como se diz, você é avisado, né? E se você... Eu levei muito a sério o que ele falou, porque todas aquelas coisas que ele me disse, algumas coisas nem posso falar, aconteceram e acontecem. E assim, Walter, eu sei que você está falando uma coisa muito séria e verdadeira, porque a religiosidade dentro da tua família muito sério. sempre foi muito sério. Né? Muito Conheci sério. muito a sua mãe, né? E sempre respeitei. Porque muito, a gente sempre aprendeu, por exemplo, minha família, minha mãe sempre ensinou, cuidado com o que você faz, porque aquilo que você faz volta. Sabe, é a lei do retorno. Tem gente que dá risada, ignora, mas é que eu falo, né? A vida é muito sábia, né? E para às vezes a pessoa entender isso é complicado, né? Porque ela vive num mundo de ostracismo, um mundo de, como se diz, um mundo de vaidades, e ela não consegue pisar no chão. Pisar no chão e entender a realidade. Isso é muito sério. A gente coloca isso. A gente, na verdade, a gente precisa ter Deus, precisa ter Cristo para poder ter onde agarrar quando a gente estiver sozinho, né? Isso não é nada de profecia, nada. Não. É a vida que ensina isso. A vida ensina. Tem que ter Deus. Então, tá falando do passado, você tem um passado muito bacana, tem um presente que você está vivendo, né? Em grande estilo, né? E assim, o que você pensa para o futuro? Qual que é a tua ânsia? Qual que é o que te dá, vamos dizer, vontade de tocar para frente? E como é que você vê a vida daqui para frente, o teu trabalho, né? E tudo isso aí? O que te motiva na tua vida hoje para o seu trabalho e para tudo que você faz? Não, o que você diria para as pessoas também, né, Walter? Nesse sentido. Eu gosto de escrever. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, embora seja uma pessoa pública, vou em muitos lugares, o pessoal vem, mas eu sou uma pessoa muito, muito caseira. Eu gosto de ficar em casa, gosto de ficar no... Eu tenho um sistema de telefonia que eu falo com brasileiros no mundo inteiro. Então, por exemplo, eu sempre estou conversando com pessoas fora. Eu estou mais fora do que aqui no Brasil. Você está solitário, mas não está sozinho, né? Não existe solidão. Não, estou dizendo solitário no sentido de estar recolhido, não de solidão. Solidão. Aliás, eu quis dizer só, né, na verdade. Então, a gente está sempre em contato com essas pessoas. O que eu penso? O que eu penso é aprimorar sempre o trabalho, aprender, né, ver o que está acontecendo. E eu tenho alguns convites, né? Sempre tive convites, graças a Deus, nunca me faltaram. E a gente está aqui, sim. Eu tive até um convite para voltar num grande jornal em São Paulo, que um amigo meu ele assumiu toda a direção da redação. E ele me ligou aqui e falou, vem, vamos voltar para São Paulo. Eu disse para ele, não. Você voltou para... Desculpe essa pergunta, mas você voltou para cá por quê, Walter? Eu voltei para cá porque São Paulo, primeiro porque minha família estava aqui, e meu trabalho era mais escrever, né, Marquinhos? Quando você escreve, você precisa de locais mais tranquilos. São Paulo eu morava muito bem, num apartamento ótimo, mas aí eu entreguei o apartamento, eu falei, vou para Poços. E até porque o que você faz daria para fazer daqui. Vim para cá, amo São Paulo. Tem meus amigos, vou para lá, encontro. Tem amigos famosos, gente, tem amigos muito famosos, que vocês nem imaginam. Estão fazendo novela, eu imagino. Cantam e me ligam. Eu penso, se as pessoas soubessem que a pessoa está aqui falando um problema à parte, claro, todo mundo tem problema, mas contando uma coisa que ele achou ruim na gravação, está fazendo novela na Globo, não gostou, porque o diretor... Vocês não imaginam. Então, quer dizer, é um universo muito, muito próximo. É que, na verdade, Walter, você é um cara bem estruturado. Muita gente. Um cara estruturado, um cara simples, né? E as pessoas, às vezes, que convivem com você, como eu, por exemplo, às vezes você não conhece a pessoa, por isso que não conhece você a fundo, né? O que é o Walter, quem é o Walter, né?
E você está aí no dia a dia na televisão, é muito bom que as pessoas Marquinhos, saibam quem é. Tem uma atriz famosíssima, não vou dizer, muito famosa. Ela me ligou e falou, olha, eu recebi um convite para um papel assim. O que você acha? Isso vai comprometer a minha carreira? E é um desafio. Eu falei, mas... Ela falou, olha, tem uma parte assim, porque a gente se conheceu em São Paulo, na época que ela estava começando a carreira. E ela ia no meu jornal, no jornal que eu trabalhava, e eu gostei tanto dela, assim, da luta, que eu fazia matérias, colocava ela na primeira página, jogava aquela assim, o Valcir, até liguei para o Valcir, vou falar aqui, que é contigo, que é uma entrevista com ela, nem queria, e falou, mas quem é essa moça? Eu falei, dá uma ajuda. Oi, gente, ela é famosíssima, está fazendo novela na Globo, e a gente me liga, a gente não esqueceu, e ela me ligou e falou assim, me deram um personagem tal, o que você acha? Porque o personagem é complicado. É puxado. Não, é porque pode comprometer a imagem dela. Eu falei, bom, você é uma profissional. Se você perde, outra vai fazer, né? Eu falei, todo mundo te conhece. Eu falei, mas não vão confundir, não. E ela está fazendo o personagem. De vez em quando eu mando um zap para ela, eu falei, legal, vi teu capítulo. Mentira, eu nem tenho tempo de ver televisão. E ela me pergunta, passou hoje o capítulo? Eu falei, maravilhoso, mas não vi o capítulo. Entendeu? Não deu. Tem outra amiga minha também, que foi para estar hoje nos Estados Unidos, uma atriz que desistiu da carreira, famosíssima, está morando num apartamento lá em Manhattan. Agora, quando eu for para os Estados Unidos, a gente vai se encontrar. Então, quer dizer, é assim, Marquinhos. Por exemplo, um cara eu posso falar que é um grande amigo, que é o Celso Portiolli. Celso Portiolli. Celso Portiolli saía, isso eu posso falar, saía eu, Celso Portiolli, o Jassa, que corta o cabelo de Silvio Santos, quase todos, era um grupinho, saía todo final de semana. Celso Portiolli, o Jassa, a Márcia Goldschmidt, que hoje está morando em Portugal, o Ney Gonçalves Dias, o que faleceu... Onde é que anda o Ney Gonçalves Dias? Ney Gonçalves Dias está cabelo caju pintado, cheio de coisa, mas ele está na Rede Brasil. Ele faz uma presença, gosto muito dele. Ele faz rádio também, não? Eu não sei se ele está fazendo rádio, que eu perdi o contato. E a gente saía muito essa turminha, Simone, sabe, aquela cantora. Então, uma vez estava o Alexandre Pires. Então, quer dizer, era um grupo, a gente saía, são pessoas tão simples, sabe? Você fala, nossa, mas... tem gente que endeusa muito e... Olha, que eu falo, não tem endeusamento. Agora, o que me deixa abismado, por isso que eu estou falando da tua tranquilidade de vida, da simplicidade que você é. Eu não deslumbro, para mim não existe. Se deixar tudo isso aí e vir morar aqui em Poços de Caldas, levar uma vida pacata no meio de nós aqui. Outro dia eu encontrei uma senhora aqui na Rua Assis, na cidade de Poços de Caldas. Ela parou, olhou para mim, eu olhei para ela, falei, tudo bem? Ela... Mas você está aqui, menino? Você não tem que estar lá na guerra lá? Você não tem que estar lá na Ucrânia? Eu falei, não, guerra não. Mas você tem que estar na Ucrânia. Eu falei, não, tem que estar na Ucrânia, não. Então tá bom, Otto. Então é isso, né? O teu futuro é esse aí, é o teu livro, é a tua vida, é o teu trabalho. Marquinhos, eu acho o seguinte, que o futuro é agora, sabe? Projetos, lógico, a gente tem que ter uma estratégia, mas eu acho assim que está tão consolidado o que eu quero apenas aprimorar tudo aquilo que eu aprendi. Que faz muito bem feito. Até porque o teu trabalho, eu honestamente não conheço, não conheço nenhum esquema de trabalho que aproxima do trabalho que você faz. Agora dentro disso, eu vou te falar que eu já estou me preparando, aí eu vou morar nos Estados Unidos. Né? Aí eu vou ficar lá, não vou vir mais para o Brasil. Então, essa já é uma coisa que está definida. Mas isso para logo? Isso não vou te falar, não. Vai me contar, né? Não vou te falar. Porque se contar, eu conto para todo mundo. Agora, me diga o seguinte, Walter. Mas aí, e esse projeto teu aqui de televisão e tudo mais, continua? Continua, televisão. Esse projeto para ir morar definitivamente nos Estados Unidos, você está aqui uns 3 anos. 2 Sim, mas anos. aí você deixaria tudo aqui? A televisão, não, o meu programa pode continuar porque as gravações são lá. Mas aí eu vou morar nos Estados Unidos. Legal. Porque aí eu não quero ter compromisso mais com o Brasil, já avisei minha família, aí eu quero ficar lá.
Vou viver lá. Você gosta de lá, né? É, porque aí eu já posso pegar um visto de correspondente e esse visto eu posso renovar automaticamente todo ano. Eu não preciso voltar para o Brasil. Uhum. Porque agora você tem uma data para voltar, né? Você tem um tempo para estar lá. Eu tenho que voltar. Então, como correspondente, não. Posso ficar um ano todo. Quando estiver terminando, eu renovo. Uhum. Então, por quê? Eu gosto dos Estados Unidos. E de lá eu quero ir para outros países. Eu quero aprimorar. Porque eu quero, assim, investir no escritor. Deixar os livros, sabe? Porque não adianta você ter tanto conhecimento e você levar para você. Você tem que deixar. Você tem que, igual esse livro da Itália, ele é muito polêmico. Eu sei que vai dar muita polêmica, porque tem muito envolvimento. Nossa! E eu descobri muita coisa na Itália. Muita coisa. Tem que ter até um certo cuidado, né, Walter? Muito cuidado, eu não posso nem falar isso. E existe a possibilidade, por exemplo, dependendo de você escrever, for falar desse livro, de eles censurarem esse livro? Existe. Claro, tudo pode ter censura. Mas aquele negócio, por isso você tem que ter um embasamento, ter documentos, saber o que você está fazendo. Documentado. Marquinhos, você pode criticar quem for. Se você usar as palavras certas, a forma correta, sabe, não fica tão agressivo. Uhum. E você, com o faro de jornalismo e o tato, você vai conseguir isso com toda certeza, né, Walter? É o que eu espero. É o que eu falo, é uma incógnita, né? Uhum. Eu acredito que, espero que. E esse próximo livro teu, eu quero ver. É um livro polêmico. Você me fala. Muito polêmico, porque é uma coisa que não me contaram. Eu vi lá. Uhum. Conversei, e o Gilson me aproximou, conversei com aqueles brasileiros. Por quê? E até um me respondeu e disse, ele falou, não existe porquê, né? Ele falou, eu estou aqui, é minha vida, é o que eu escolhi. Tudo bem? E isso me lembra o Goulart de Andrade, rapidinho falando, que eu fui entrevistar o Goulart de Andrade, para quem não, geração que não pegou, o Goulart de Andrade foi um dos grandes repórteres da televisão. Ele começou o horário noturno, que ele fazia o comando da madrugada. Até então, as emissoras... Ele só fazia à noite, né? Parava só 10 horas, e ficava só filme. Não, ele pegou o horário da noite, na Globo ele arrebentou. E eu vi uma entrevista dele... Como é que chamava aquele cara, o homem do sapato branco? Jacinto Figueira Júnior. Que era contemporâneo, né? Então, o Goulart de Andrade, ele fez uma reportagem que ele foi nas ruas de São Paulo, onde ficavam os travestis, e ele se vestiu de travesti. Pôs a peruca e foi para ele ver o que acontecia. E eu fui entrevistá-lo. Depois, que eu estava em São Paulo, falei, nossa, Goulart, achei muito incrível aquela história. Eu falei, aí falando com ele, estava começando o jornalismo, falei, você pôs roupa? Ele olhou para mim uma frase que eu nunca vou esquecer. Isso eu trouxe para a vida toda. Ele diz, se você quer ser o lobo, você tem que vestir a pele do lobo. Se você quer chegar, você tem que vivenciar isso. Você tem que ir fundo. Então, por exemplo, esse livro da Itália, eu tive ali. Eu vi, eu senti o cheiro das pessoas. Porque para quem escreve, você tem que ver o cenário, sentir o cheiro, porque quando você começa a escrever, aquilo vem, é uma coisa tão mágica. Qualquer pessoa que tiver o dom consegue, porque a mente ela é muito poderosa. A mente ela absorve coisas que a gente não imagina. Tá? A memória é uma das coisas mais ricas que o ser humano tem. Uhum. É você lembrar, você memorizar. E eu aqui contando fatos, né? Já pensou se tudo isso se perdesse? Então eu não teria uma justificativa para estar aqui. Porque eu acho que todas as pessoas que vêm nesse plano, nessa vida, ele tem que ter uma missão. Porque se a pessoa fica sem função, então... Passa por nada, né? Não, então Passa ela vai... aqui por nada. Não valeu. Então eu acho assim, o que vale é aquilo que você passa, o que vale é aquilo que você pode ajudar o próximo. E quando eu falo isso, ajudar é uma coisa muito, 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 muito incrível, porque uma vez eu entrevistei em São Paulo, eu fui entrevistar um sensitivo, até o jornal que me mandou,
E eu cheguei e ele disse para mim o seguinte, que muitas pessoas confundiam eles como bruxos, como coisa, mas eles eram uma pessoa que simplesmente fazia o papel deles, né? E ele falou, vou te provar. E falava um monte de coisa. E ele falou, olha, a memória é uma das coisas mais fantásticas que o ser humano tem, porque ali pontua a tua passagem, né, por esse plano. E não importa, pode ser a coisa mais simples, pode ser um lavrador, pode ser uma pessoa que trabalha num lugar simples, mas ela tem a história dela. Todo mundo tem uma história, né? Se você sentar, você vai descobrir uma grande história, por incrível que pareça. Muito bom, muito, muito boa a tua história. Eu achei que ia ser bom, mas foi muito melhor do que eu imaginei, sabe? E aí, Walter, onde é que te encontra? Você está no Instagram, você está no Facebook? Onde é que você está? Eu estou, por exemplo, eu tenho o meu blog, obrigado. Eu tenho o meu blog. Meu blog você põe assim, walteralvarenga.com, e meu blog chegou a 2.110.000 visualizações. Que legal. Agradeço as pessoas que acompanham o meu blog. Tem também, estou no Facebook, estou fazendo a Hora Mundial, que começou agora. É um bebê que está em crescimento. E tem os meus programas, né? O Mundo Afora, que eu faço aos sábados, e Nova York. Muito sonho. Bom. Muito joia, muito bom. Tá, deixa eu fechar. Você quer acrescentar algo? Você gostou de ter vindo? Eu só acho uma coisa, que o que você está fazendo, tua equipe, é muito bacana. Porque é uma coisa a gente trocar experiências, a gente aprender. Na verdade, né? Eu acho assim que se eu fui um bom entrevistador, eu dependo, é porque eu tive um bom entrevistado, né? Exato. E você tem a certeza que você foi um entrevistado 10. Então, acho que eu não fui tão mal entrevistador, mas justamente porque tive você na minha frente. Foi ótimo, né? Foi bom estar aqui, gostei do pão de queijo, gostei aqui da kombucha. Evoluíve Kombucha. Gente, uma delícia. Mas é bom mesmo, né? Muito bom. Então, eu quero aproveitar da gente encerrar e quero falar da Evoluíve Kombucha, lembrar você que é um chá fermentado, uma coisa pura, que traz só benefício, só saúde. Ele é fermentado, não tem caloria, não tem açúcar, zero álcool, né? E ele é probiótico, ele cuida, ele blinda, ele faz muito bem para o intestino, ele cuida do nosso intestino. Por tudo isso, ele é uma ótima opção ao refrigerante por não ter caloria, tá? Então, você vai encontrar no supermercado, na padaria, na mercearia, como eu disse no início do nosso bate-papo aqui. E para você conhecer mais, você vai encontrar também em qualquer, onde você encontrar o Passo Preto, o Ninho Passo Preto, onde você toma ali um chopp da melhor qualidade, você vai encontrar Evoluíve Kombucha também, um punhado de versão, inclusive essa de uva que o Walter experimentou aqui, né? Muito bom. Muito bom. E aí, você pode também, para conhecer, evoluivekombucha.com.br ou apontar o seu celular, seu telefone para o QR Code da tela, tá? É isso, Walter. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Que Deus te abençoe, abençoe o teu caminho, né? E te dê bastante luz e paz e muita saúde para você tocar o teu projeto, o seu trabalho para frente, que é muito importante. Marquinhos Azevedo, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui. Agradeço Lucas, né? Também a Helenice, a equipe dele. Vocês vão ver, mas eles estão aqui. E agradeço você, viu, Marquinhos Azevedo, porque é uma oportunidade de falar. E lembrando você, se você vê uma foto, alguma coisa que chama atenção, isso é o primeiro sinal para você mudar alguma coisa, para você seguir um caminho. E foi assim que aconteceu comigo. Foi muito bom. Então tá bom. Olha, gente, toda quinta-feira nós estamos encerrando. Quero agradecer você que ficou com a gente aqui. Lembrar que na próxima quinta-feira a gente volta. Lembra que no início do programa, do nosso bate-papo aqui, eu disse que toda quinta-feira nós temos um episódio novo, um bate-papo novo, um programa novo. Então é muito importante que você esteja com a gente. E para você estar com a gente, você vai, para nos acompanhar, se inscrever no nosso canal no YouTube,
né? E ativar o sininho. Fazendo isso, ativando o sininho, principalmente, você já vai receber uma notificação, um aviso do que vai chegar de programa novo, de novos bate-papo por aí. Quero lembrar que nós estamos no Spotify, no Deezer, você pode ver a gente por lá também. E para você ficar atento às nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, porque a gente vai tocando a vida assim. Mais um detalhe, tanto no Spotify como no YouTube ou nas redes sociais, você vê lá Café com Manteiga podcast, né? E você vai seguir tudo por ali. Então você vai participar com a gente, acompanhar a gente, dar sua sugestão, mandar seu recado, né? E participar, né? Junto com a gente e principalmente compartilhar o pessoal teu aí, da tua convivência, compartilhar, porque assim você vai dar uma tremenda moral para nós aqui. Combinado? Certinho? Muito obrigado, um forte abraço. Obrigado, Luca, ele disse. Volto mais uma vez, Deus te pague. Forte abraço para você. E para você, ó, fica em paz, vai na fé, fica bem aí, que na próxima quinta-feira, mais uma conversinha com você, tá? Até lá.